No filme Doce Vingança, Jennifer Hills é atacada por homens que fazem um inacreditável com ela. Acreditando que a mulher não tenha sobrevivido, eles seguem sua vida sem ao menos imaginar o que ela preparava para eles. E assim como Jennifer, Norma, a nossa personagem central de hoje, pode ter planejado de forma minuciosa sua própria doce vingança. Olá, lindezas, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Mirla Prado, sejam muito bem-vindos aqui no canal. O cenário tá um pouquinho diferente porque eu tive que fazer uma mudança e não deu tempo de montar o cenário novamente. Eu não podia deixar de gravar um vídeo para vocês. Antes de eu ir pro caso de hoje, eu peço para você que se interessa por esse tipo de história, que se inscreva no canal se gostar e deixe o like, compartilhe essa história com alguém que também se interessa. Quem quiser me seguir nas outras redes sociais, será um prazer enorme ter vocês por lá também. E também, se você está assistindo esse vídeo, me marca lá para eu repostar vocês. Eu vou adorar estar repostando vocês, já que agora eu tô um pouquinho mais ativa por lá, que antes eu não era muito não, eu confesso. É isso, pessoal. Fica aqui meu muito obrigada desde já. E agora, bora pra história. Norma Patrícia Espasa nasceu em 1975 em uma pequena vila na zona rural do México. Sua aldeia não tinha esgoto, nem água encanada, e a qualidade de vida de seus moradores era muito ruim. Assim como tantas famílias de imigrantes que lutam por uma vida melhor, seu pai foi para a América para tentar sustentá-los. O emprego que ele conseguiu em uma fábrica lhe rendeu uma renda modesta, que ia quase inteiramente para sua esposa e seus filhos no México. Por volta de 1980, quando Norma Patrícia tinha apenas 5 anos, a família finalmente deixou o México para se juntar ao Sr. Espasa. Lá, eles foram morar em Santa Ana e começaram uma nova vida. Logo depois de se estabelecerem, a família cresceu. Para concluir, mais 2 irmãos nasceram, sendo que Norma já tinha uma irmã. Para sobreviver, a mãe de Norma trabalhou em vários empregos temporários, que incluía desde fazer arranjos florais, limpeza de escritórios e casas e zeladora de condomínios à noite. As longas horas de trabalho, inclusive nos fins de semana, significavam que ela não estava frequentemente em casa e, quer ela soubesse ou não, sua ausência prolongada criou um ambiente inseguro e abusivo dentro de casa. Logo depois de se mudar para os Estados Unidos, o pai de Norma começou a abusar dela, e isso continuou por 7 longos anos, até que ela completou 12 anos. Como muitas vítimas, ela permaneceu em silêncio devido ao trauma psicológico que esse fato acarreta, ainda mais na idade que tudo começou. E seu abuso só veio à tona quando sua irmã, Juana, também foi mexida pelo pai. Mas apesar de Juana contar à mãe sobre o que estava acontecendo, nada mudou, assim como em muitos casos, e seu pai permaneceu na casa. Talvez porque a realidade da família era de fato muito difícil e a dependência econômica era muito real. E isso as tornava refém, infelizmente, desse homem, que a gente sabe, gente, que é realmente um fato muito corriqueiro em lares onde acontece esse tipo de crime. Infelizmente, este sim é um dos fatores que anula o poder de reação de muitas vítimas. A dependência financeira de seu algoz é como se ter que comer e a necessidade de um teto para morar se tornasse uma moeda de troca para o algoz, para que ele tivesse um passe livre para continuar exercendo poder sobre elas. E isso acontece em muitos e muitos casos. Outra coisa que acontecia nessa casa, e acontece em muitos lares com esse tipo de criminoso, é que a senhora Espasa frequentemente era agredida fisicamente pelo marido. Então o medo dele, provavelmente somado com a dependência financeira, foram razões para ela não conseguir ter nenhum tipo de reação e assim poder ajudar as filhas. A verdade, gente, é quando a vítima é tão jovem como no caso de hoje, ela geralmente cria um mundo imaginário, um mundo de fantasia para escapar dessa realidade. Esses mundos imaginários podem oferecer refúgio onde essa se sente mais segura e valorizada, né? Contrastando com a experiência real que elas têm no dia a dia. No caso de Norma, ela acabou criando seus próprios mecanismos de enfrentamento e se enterrou nos livros, se afastando do mundo, e ela se tornou cada vez mais uma menina muito inteligente.
ela desenvolveu mais cedo o gosto pelo conhecimento, por conta desse seu mecanismo de defesa e contra todas as probabilidades, porque geralmente é o contrário, né, que acontece, gente. A Norma se tornou uma excelente aluna e muito talentosa corredora. Então, não demorou para que seu desempenho acadêmico e atlético chamasse a atenção de um orientador escolar. Para ele, Norma era a candidata ideal para um programa que oferecia aos alunos academicamente talentosos acesso às melhores oportunidades educacionais no ensino médio. Assim, pouco tempo antes de entrar na 8ª série, Norma e uma amiga ganharam bolsas de estudo para a academia de elite Philip Exeter, um lugar de alunos notáveis, que incluem o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg. Aprender com alunos ricos foi um choque cultural para Norma, mas mais uma vez ela foi contra as expectativas e conseguiu ter muito sucesso. Firme, continuou em seus estudos no Pomona College, uma universidade de prestígio no local. A escolha de entrar para a universidade proporcionava que Norma pudesse visitar seus irmãos mais novos facilmente e tentar o seu melhor para protegê-los. Na faculdade, Norma se formou em psicologia, com especialização em direito das mulheres. E a vida que ela construía lhe enchia de esperança de que talvez um dia ela pudesse finalmente deixar aquele passado sombrio para trás e viver uma vida melhor. Mas precisou apenas de um instante para seu mundo ruir. E então, em uma única noite, tudo que ela vinha lutando por tantos anos para esquecer e assim poder se reconstruir mudaria para sempre. E o fato que mudaria a vida de Norma aconteceu durante o semestre da primavera de 1995. Norma tinha 20 anos e estava no 2º ano da faculdade. Ela estava trabalhando em um emprego de verão quando Gianni Van, de 25 anos, entrou em sua vida. Ele era assistente de gerente de uma loja de calçados com ambições de se lançar em uma carreira de design de moda. Encantado com Norma, ele não perdeu tempo em convidá-la para sair. E depois de um primeiro encontro, eles continuaram se vendo. Eles iam à praia, cinema, e eram muitos passeios que eles faziam juntos, e eles realmente apreciavam muito a companhia um do outro. E tudo isso parecia correr muito bem durante 6 meses, até que pouco a pouco, Gianni passou a se tornar ciumento e muito possessivo. Esse comportamento deixou Norma apreensiva, então ela decidiu terminar o relacionamento em fevereiro de 1995. E como desculpa, ela disse que precisava se concentrar em seus estudos, e eles se separaram assim, de forma amigável. No mês seguinte, como de costume, Norma iria para casa visitar seus irmãos em Santa Ana no fim de semana. Na noite de um sábado, ela, uma amiga de faculdade e sua irmã Juana decidiram ir jantar em um lugar chamado El Cortez. Gravem o nome desse lugar. Esse era um restaurante mexicano com música ao vivo e um lugar para dançar. Na pista de dança, Norma foi abordada por um rapaz chamado Gonzalo Ramírez, um instalador de isolamento de 24 anos, pai de 2 filhos pequenos, informação que Norma desconhecia naquele momento. Ele a convidou para dançar e no fim da noite eles trocaram seus números de telefone. E Norma de primeira achou que ele parecia ser um cara muito legal. Logo na manhã seguinte, Gonzalo ligou para Norma, convidando para um café da manhã. Ela concordou, mas foi prudente, impôs sua condição. Só iria se pudesse levar a amiga com ela. O encontro do café da manhã correu muito bem e depois o rapaz se ofereceu para levá-las de volta para a universidade. E era uma viagem de cerca de 40 quilômetros, que pouparia a irmã de Norma, Juana, o trabalho, né? Então a Norma e sua amiga acabaram aceitando a oferta. Ao retornar, a amiga de Norma foi deixada no dormitório dela e Gonzalo pediu para que Norma lhe mostrasse o campus. E após um agradável passeio naquela manhã ensolarada de domingo, antes de ir embora, ele pediu um copo de água para Norma. Ela inocentemente disse que sim. Ao entrar no dormitório, Norma foi surpreendida. Na privacidade, ali só os dois juntos, ele mudou completamente de personalidade e lá ele
ele surpreendeu a Norma de uma forma muito negativa. Segundo ela, o rapaz, de uma hora para outra, se tornou agressivo, insistindo com vários avanços sexuais inapropriados. Ela tentou resistir, mas como ela tinha uma estatura pequena, já que ela tinha apenas 1,45 de altura, ela não conseguiu lutar com ele. E Norma se viu na posição de alvo de um predador mais uma vez. Muito abalada, no dia seguinte, ela visitou o centro de saúde do campus e informou a enfermeira da escola o que havia lhe acontecido. Lá, um exame foi realizado e ela tomou uma pílula do dia seguinte para evitar mais surpresas ainda e um possível filho de um estuprador. No entanto, no relatório da faculdade constava apenas um sexo desprotegido e foi fornecida uma pílula do dia seguinte e nada mais. Não constou lá que ela foi, na verdade, agredida. A gente não sabe se, na verdade, isso foi porque a Norma pediu ou se eles realmente negligenciaram o fato. Norma disse que também contou sobre o fato para um professor, para explicar porque ela havia perdido um prazo que era muito importante. Mas tanto ela quanto o professor, a enfermeira e a universidade não notificaram as autoridades. Já que a verdade, gente, é que geralmente instituições públicas e privadas subnotificam esse tipo de fato com o cunho de evitar escândalos, desprotegendo assim as vítimas, né? E 2 semanas após o incidente, ela recebeu uma ligação do Gianni, do ex-namorado dela. Ele sentia sua falta e perguntou se ele poderia passar na faculdade para eles passarem um tempo juntos. A verdade é que o rapaz esperava que eles pudessem reatar o relacionamento, se reconectar. Ela concordou e eles acabaram passando o sábado juntos. E embora o Gianni estivesse muito feliz por estar finalmente com a Norma, ele percebeu que havia algo de errado com ela. A princípio, ela negou, mas mais tarde, naquela mesma noite, ela cedeu e contou a ele sobre a agressão que sofreu. Absolutamente furioso, inicialmente ele culpou a Norma pelo que aconteceu, embora sua raiva tenha sido rapidamente redirecionada para o predador. O rapaz passou então a insistir que Norma lhe mostrasse quem era ele. E então Norma o levou até o restaurante El Cortez, onde conheceu Gonzales, na esperança de reencontrá-lo por lá. Mas na primeira tentativa, não deu certo, o Gonzalo não apareceu. No entanto, na segunda tentativa, na noite do dia 15 de abril de 1995, Norma finalmente avistou o Gonzalo e apontou para o ex quem era o seu agressor. Na manhã do dia seguinte, por volta das 7 horas da manhã, uma pessoa que passava na Sand Canyon Road, em Irvine, avistou o que parecia ser um corpo na beira da estrada. Policiais foram chamados até o local e notaram que o rosto e o pescoço da vítima estavam enrolados em tiras de uma toalha azul do mesmo tipo encontrado em banheiros de postos de gasolina. A pessoa estava muito machucada, ela havia sofrido um ataque selvagem e implacável, que não parecia ser aleatório não, era nitidamente algo passional, pois era perceptível a fúria que foi empregada no ato. Inclusive, desde a primeira vista dos investigadores, eles já notaram que tinha sido algo pessoal. Além dos ferimentos sofridos, os detetives também notaram que lhe faltava uma meia e um de seus sapatos parecia estar mais sujo do que o outro. Mas a pista mais forte que eles tinham era a toalha azul rasgada que cobriu o corpo. Na época, aquele fato sinistro demais mal chamou a atenção da população, e muito menos da mídia, devido ao alto índice de crimes violentos no local, mesmo depois do corpo ter sido identificado como sendo de Gonzalo Ramírez. Gonzalo foi visto pelo público em geral como apenas mais um. Aliás, a própria polícia americana costuma se referir a pessoas que vivem à margem da sociedade como um caso com no humans involved. Em tradução livre, nenhum humano envolvido. O que é uma expressão controversa e considerada muito desrespeitosa, pois trata essas vítimas de maneira desumanizante, já que ela desvaloriza a vida humana e não reflete o respeito e a dignidade que todas as pessoas merecem. Até porque, nesse caso, ninguém nem imaginava que se tratava
suspeitava de um possível criminoso. Inclusive, a estatística apontava que sua morte era possivelmente consequência da violência de gangues locais. Então, assim que o corpo foi identificado como sendo de alguém que era nativo de Santa Ana, o caso foi transferido de Irvine para lá, onde novos detetives da unidade de homicídios lideraram a investigação. Ao receber a notícia daquele corpo na beira da estrada, eles imediatamente o conectaram a outro crime que havia acontecido naquela noite, um sequestro ocorrido em um semáforo perto do restaurante El Cortez. Acontece que na noite anterior à descoberta do corpo, quando já era tarde, quase 1 da madrugada, horário em que a maioria das pessoas não estão mais nas ruas e estas estão vazias, enquanto Gonzalo estava em sua van, acompanhado de um amigo chamado Noel Rias, ao parar em um semáforo, uma van branca parou atrás deles e bateu na traseira do veículo. O amigo pediu para que Gonzalo continuasse dirigindo e não descesse do carro, mas ele sentiu que deveria falar com os ocupantes daquele veículo para trocar informações do seguro com quem tinha batido acidentalmente na traseira do carro. Mas assim que ele fez isso, ele acabou sendo atacado por vários homens que saíram da van. Noel observou que dentro do veículo havia 3 homens e uma mulher. 2 deles saíram e, sem dizer nada, começaram a socar Gonzalo. E aquilo de fato parecia insano, pois nada que minimamente motivasse aquela truculência tinha acontecido. No momento em que Noel estava saindo do carro para defender seu amigo, um terceiro homem surgiu e parecia ter uma arma. Então, sem outro recurso, ele saiu correndo pelo quarteirão enquanto gritava por ajuda. Ele entrou em um motel e acenou para o segurança. Mas quando ambos retornaram ao cruzamento, a van branca havia desaparecido e a caminhonete azul de Gonzalo ainda permanecia no local com o motor ainda funcionando. E assim ficou imediatamente óbvio que Gonzalo havia sido levado. A polícia de Santa Ana foi notificada imediatamente e as únicas pistas que eles tinham eram o testemunho de Noel e um sangue deixado na calçada. Noel ficou arrasado ao saber que tinham tirado a vida de seu amigo e queria ajudar a capturar os responsáveis. Ele fez o melhor que podia para se lembrar de qualquer característica física de seus agressores, mas tudo que ele lembrava era que um deles tinha mais ou menos 1,80 m de altura e o outro tinha cabelo escuro e usava um rabo de cavalo. Os investigadores questionaram várias outras pessoas que conheciam a vítima e, quando perguntados sobre o possível motivo, os irmãos de Gonzalo contaram a eles detalhes curiosos de sua vida pessoal. Gonzalo supostamente tinha 3 namoradas nos Estados Unidos, bem como uma esposa e 2 filhos que moravam no México. Portanto, o ciúme era fortemente considerado como um motivo para o crime, mas nenhuma das namoradas americanas pareceu suspeita após serem entrevistadas. Foi realizada uma busca no apartamento de Gonzalo, onde ele morava com um colega de quarto. E enquanto um dos detetives estava sentado na mesa, ele notou um bloco de notas. E lá estava escrito 2 números de telefone. Um era de uma tal de Patty. Estes eram telefones da casa e da escola de uma mulher chamada Patrícia, mas o colega de quarto não sabia bem quem era ela. No entanto, ele se lembrava de uma moça. Segundo o rapaz, várias semanas antes, Gonzalo esteve no dormitório de uma garota diferente na Universidade de Pomona. Ele só se lembrava desse detalhe porque seu colega de quarto se gabou do encontro que teve. O rapaz contou que quando acusou o amigo de estar mentindo, Gonzalo lhe havia puxado a calça pela barra num movimento rápido, rindo e indicando que assim ele tinha tirado a calça da garota, indicando que ele tinha violado ela. E ao saber da suposta interação de Gonzalo com Norma, os investigadores logo foram à sua procura, e os números de telefone rabiscados na conta logo foram rastreados até o dormitório de Norma Patrícia Spaza, em Pomona, e até a residência de sua família em Santa Ana. Em 8 de junho, Norma foi levada para interrogatório. Ao ser questionada, ela confirmou que conhecia a vítima e contou aos detetives sobre sua agressão sexual.
Ela também disse à polícia sobre ter contado o fato para seu ex-namorado, mas negou que havia chance de alguma retaliação por parte dele. Norma negou qualquer conhecimento de um assassinato premeditado e parecia genuinamente surpresa ao descobrir que Gonzalo não vivia mais. Ela ainda afirmou que nunca mais havia retornado ao restaurante após ser agredida por medo de esbarrar com seu agressor. Mas os detetives continuaram a pressioná-la e ela insistiu que não havia mais nada para falar. E aos poucos as informações que eles coletaram de Norma foram logo completadas por outras descobertas que surgiram ao longo das investigações. Em uma inspeção no carro de Gonzalo, havia um amassado no para-choque traseiro, ao lado tinha uma pequena mancha de tinta branca. Isso corroborou a declaração de Noel de que eles foram abordados por uma van branca. Os investigadores então localizaram uma van Chevy branca em Santa Ana que estava registrada em nome de Gianni Van, o ex-namorado de Norma. Outra dica importante veio algum tempo depois, de um fornecedor de serviços de limpeza que estocava seus produtos em uma oficina. O homem falou à polícia que de seu veículo estava faltando um rolo de toalhas azuis, o mesmo tipo de toalha de pano encontrada no crime. Isso levou os investigadores diretamente a uma oficina de propriedade de Corey Tran, um amigo de Gianni Van. E assim o cerco estava se fechando. Corey cooperou com os detetives quando pediram para revistar sua van branca e sua loja também. Os investigadores sabiam que provavelmente qualquer dano sofrido durante o acidente de carro já teria sido reparado. No entanto, durante a busca na van, os detetives notaram que os tapetes do assoalho haviam sido removidos e pareciam estar faltando, o que obviamente gerou suspeitas. Uma descoberta mais significativa foram os vestígios de sangue encontrados nas paredes e no chão do lugar. Corey disse aos detetives que provavelmente era sangue de seus funcionários que deveriam ter se machucado durante algum trabalho. Mas a verdade é que aquilo não colou muito não, e os investigadores recuperaram amostras para testes adicionais de DNA. No entanto, na época os exames de DNA ainda estavam apenas no começo e era difícil obter uma correspondência exata apenas com o exame do tipo sanguíneo. Mas para a polícia, a possibilidade de ser um sangue de Gonzalo não podia ser descartada. E assim Gianni foi finalmente interrogado no dia 13 de junho de 1995, cerca de 2 meses após a partida de Gonzalo. E antes que ele proferisse uma palavra, um detalhe se destacou. Ele usava seu longo cabelo preto com rabo de cavalo, assim como foi descrito, né? Durante as entrevistas, ele negou qualquer conhecimento da morte da vítima e disse aos detetives que mal conhecia Corey Tran. E assim, sem provas suficientes ligando Gianni ao fato, os detetives não tiveram escolha e deixaram ele ir. E aí, para surpresa de todos, inclusive a minha e provavelmente a sua aí, no dia 14 de junho de 1995, Norma e Gianni oficialmente eram marido e mulher. Sim, eles decidiram se casar inesperadamente e foram para Las Vegas consumar o casamento sem nem que os familiares dele ou amigos soubessem. E aí eu devo falar para vocês que essa é uma estratégia costumeira utilizada nos Estados Unidos por casais para driblar a justiça caso eles sejam intimados para depor contra o seu parceiro de crime, né, no caso. Essa é a regra de proteção conjugal, que é um princípio legal que impede que um cônjuge seja forçado a depor contra seu parceiro em processo judicial. Esse privilégio visa proteger a confidencialidade e a confiança entre o casamento, né, dentro do casamento. E isso deixava muito clara a tentativa nesse caso de burlar a lei para que eles se protegessem, deixando explícito que eles sabiam de algo que não queriam que a justiça descobrisse. Até porque, mesmo depois deles contraírem matrimônio, a Norma e o Gianni nunca viveram como um casal. Eles nunca nem moraram juntos. Em março de 1996, a polícia finalmente prendeu Gianni. Mas quando foi descoberto que ele havia se casado com uma testemunha-chave do processo, já que Norma se recusou a testemunhar, os detetives sabiam que tinham chegado a um beco sem saída. E por mais frustrante que fosse, a acusação contra Gianni foi retirada, já que sem a ajuda de Norma, o Departamento de Polícia de Santa Ana não tinha provas suficientes para seguir em frente, e o suspeito assim foi liberado. Gianni acreditava e estava confiante que havia escapado impune, e Norma seguiu em frente com sua vida, caminhando em direção a uma carreira de sucesso.
Nos anos que se seguiram, ela se formou na faculdade, tornou-se uma ativista política e se apaixonou pelo distinto acadêmico Jorge Manchilhas, que ela conheceu enquanto trabalhava em uma campanha política na Califórnia. Ela obteve seu doutorado em psicologia e planejou ajudar crianças que, como ela, tinham vindo de lares abusivos. Em 2001, Jorge a pediu em casamento e ela aceitou. Mas tinha um problema: as núpcias não poderiam acontecer enquanto ela ainda fosse casada com Gianni. E na noite do pedido, ela finalmente desabou. Chorando, Norma contou a seu pretendente que não podia se casar porque ela já era casada e que seu casamento havia sido forçado, mas que ela não poderia entrar em detalhes por medo. Mas Jorge estava determinado a se casar com Norma, independente de qualquer segredo oculto de seu passado. E assim ele contratou um advogado e, após 3 anos de negociações com Gianni, ele conseguiu o divórcio. Após isso, Norma e Jorge se casaram e se mudaram para a Europa. Norma começou a trabalhar como professora de psicologia na prestigiada Universidade Webster e deu à luz a sua filha. Em 2007, ela recebeu outra oferta surpreendente: a posição de consultora de saúde mental para a Organização Mundial de Saúde em Genebra, na Suíça. E finalmente, Norma tinha a vida que tanto sonhou. E assim, ela e sua família se estabeleceram em um belo apartamento em uma pequena cidade francesa. E agora ela tinha sua própria família amorosa e sua vida triste finalmente havia ficado no passado. De volta a Santa Ana, embora o caso de Gonzalo estivesse arquivado, pro azar dos envolvidos, ele foi reaberto em 2010. Agora equipados com testes de DNA, os detetives conseguiram comparar o sangue de Gonzalo com as amostras coletadas nas paredes da oficina. E adivinhem, era exatamente o sangue de Gonzalo. Além disso, novas evidências conseguidas ao longo dos anos apresentavam um caso muito mais sólido do que o que havia sido apresentado há 15 anos. E o caso que estava frio estava prestes a esquentar. E esquentar muito. E quando a Norma, agora uma profissional super reconhecida no mundo na área da psicologia, voou no dia 19 de outubro de 2012 para St. Louis para participar de um congresso importante, durante uma escala em Boston, por volta das 20h30, ela foi presa, já que havia contra ela uma ordem de prisão e ela não sabia sequer que era procurada como fugitiva. E foi assim que seu marido tomou conhecimento por completo do triste passado de sua esposa. E olha só o que aconteceu. Dean Fulcher, um detetive da polícia de Santa Ana na época, pediu aos investigadores do laboratório criminal que retestassem a amostra de sangue recuperada na oficina mecânica e descobriu que o sangue era de Gonzalo. Depois disso, ele descobriu que finalmente Gianni e Norma não eram mais um casal, eliminando assim a proteção que Gianni tinha, que impedia Norma de testemunhar. Nesse meio tempo, entre o fato e a prisão de Norma, os detetives chegaram a escrever um e-mail para Norma pedindo sua ajuda no caso, mas ela não concordou em dar entrevista. E como estava morando na Europa, ela estava fora da jurisdição dos investigadores. Assim, eles precisavam encontrar outras testemunhas. E por isso, Nancy Luna, a amiga de Norma que estava com ela na noite em que conheceu Gonzalo, foi novamente entrevistada. A mulher disse à polícia que Norma havia sim levado Gianni até o clube e mostrado a ele quem seria Gonzalo. Essa revelação impressionante para a polícia fez com que as autoridades mudassem seu foco para a própria Norma, agora doutora Norma. Isso os fez perceber que ela estava envolvida dos pés à cabeça e havia mentido anos antes, que provavelmente ela era a autora do crime. Os investigadores, cientes que estavam lidando com alguém muito perspicaz, sabiam que precisavam falar com ela, mas não podiam espantá-la. E então eles resolveram esperar pacientemente até que ela retornasse aos Estados Unidos para uma visita antes de prendê-la. Ao ser presa, inicialmente ela se recusou a responder quaisquer perguntas, mas quando os investigadores a acusaram de homicídio, ela de repente concordou em revelar o que sabia. Norma finalmente admitiu ter levado o ex-namorado ao restaurante e mostrado Gonzalo a ele, mas insistiu que nunca soube o que ele fez. Ela contou que depois que sequestraram Gonzalo, ela foi levada para um bar para esperar antes de ser levada para a oficina para ver Gonzalo muito ferido, mas segundo ela,
ainda vivo. Norma continua a negar seu próprio envolvimento no caso, dizendo que nunca desejou que Gonzalo se machucasse. Segundo seu depoimento, ela foi arrastada, pressionada e intimidada naquela noite por Giane e seus amigos, o que realmente não fazia sentido, pois Norma era a única pessoa que tinha aparente motivo para prejudicar Gonzalo. Segundo a mulher, ela também não conhecia aquelas pessoas que acompanhavam seu ex e muito menos sabia do que eles eram capazes. E também deixou bem claro que seu comportamento tanto naquela noite quanto no casamento subsequente foram todos resultados de ameaças e intimidações por parte de Giane. Nas semanas após a prisão de Norma, a maioria das outras pessoas envolvidas no sequestro e assassinato foram presas, incluindo Giane Van, Shannon Grace e Diane Tran. A única exceção foi Corey Tran, que em 5 de julho, durante um impasse com a polícia em um caso não relacionado a esse, se autoeliminou. Se vocês repararem, eram exatamente 3 homens e uma mulher, o que combinava com o depoimento de Noel, o amigo de Gonzalo, que tinha testemunhado tudo. Todos foram presos e em novembro daquele ano, os promotores deram um ultimato à Norma. Ou ela se declarava culpada, o que lhe renderia uma pena de prisão de 3 anos, ou seria julgada e se submeteria à possibilidade de uma prisão perpétua, sem direito a condicional. Norma, a princípio, decidiu recusar o acordo, porque, segundo ela, aceitar aquilo seria essencialmente reconhecer uma mentira. Mas o que ela não contava é que sua recusa em aceitar um acordo judicial abriu caminho para outra ré, Diane Tran, que concordou em ajudar os promotores e compartilhar seu lado da história. Diane alegou que estava disposta a testemunhar que Norma não havia sido forçada a fazer nada e fazia parte do plano desde o início, sendo a verdadeira mandante. Ela acusava Norma de ser uma pessoa muito manipuladora, que estava comandando todos o tempo todo, alegando ser a vítima enquanto usava outras pessoas para se vingar do indivíduo que ela sentia que a prejudicou. E embora o caso não tenha atraído muita atenção na primeira vez, quase 2 décadas depois, cada atualização agora atraía a cobertura da mídia internacional. Afinal, uma profissional renomada no mundo da psicologia estava envolvida em uma conspiração de assassinato, sem falar que Norma era uma grande ativista na causa das vítimas de abuso. E o caso acabou levantando muitas questões sobre a vitimização e a responsabilização de pessoas que foram vítimas desse crime. Houve inclusive uma onda de apoio à Norma por parte de grupos de direitos das vítimas de abuso, que defendiam que as acusações contra ela fossem rejeitadas, já que ela era supostamente uma vítima de Gonzalo. E isso me fez lembrar muito mesmo o personagem da Jennifer Hills no Doce Vingança, né, gente? Em setembro de 2014, foi oferecido à Norma um novo acordo em troca de sua cooperação e testemunho no julgamento de Giane. E mais uma vez, ela teria a opção de se declarar culpada de homicídio voluntário. Sabendo das acusações de Diane contra ela, dessa vez ela aceitou o acordo da promotoria e concordou em testemunhar contra o ex-marido sobre a condição de imunidade, o que significava que nada que ela dissesse em seu depoimento poderia ser usado contra ela por seu envolvimento. Nesse novo acordo, Norma cumpriria 6 anos de prisão e essa era a única maneira de evitar a possibilidade de ser acusada e cumprir uma sentença muito maior. Todos os cúmplices de Giane Van receberam sentenças que variaram muito em gravidade. Diane declarou-se culpada de homicídio voluntário em 2014 e pegou 4 anos de prisão. Shannon foi a julgamento em julho de 2015 e condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional após 25 anos. O julgamento de Giane foi o mais crucial e esperado, porque os promotores presumiram que ele havia desempenhado o maior papel no ato. E então ele foi a julgamento em 13 de abril de 2015, 2 décadas depois de Gonzalo Ramírez ter sido sequestrado e encontrado sem vida. Nas declarações iniciais, o advogado de defesa de Giane retratou seu cliente como um homem inocente que foi cúmplice apenas de coerção. Ele alegou que seu cliente foi mantido no escuro sobre os planos daquela noite. E esse jurista, em um malabarismo estranho, conseguiu jogar toda a culpa no Corey, que era o único que não estava ali para se defender.
Após tudo que foi dito durante o julgamento, para o júri estava tudo muito claro. Gonzalo foi alvo de alguém que queria garantir que ele sofresse, e Giane e Norma eram os únicos que realmente tinham um motivo muito claro para isso. Por isso, o tribunal ficou em silêncio quando Norma subiu ao banco de testemunhas. Lá ela revelou os eventos que levaram ao crime, incluindo ter apontado seu agressor para Giane. De acordo com o registro do tribunal, ela testemunhou que naquela noite todos estavam sentados em uma mesa ao lado da entrada do restaurante e que em um determinado momento ela notou quando Gonzalo passou. Ela contou que se encolheu para que ele não pudesse vê-la e disse que não tinha ideia do que Giane e seus amigos tinham reservado para Gonzalo naquela noite. Quando questionada porque ela nunca notificou as autoridades, mesmo depois que Gonzalo foi suspenso por correntes na oficina e severamente ferido, a mulher fez o seu melhor para expressar o quão assustada ela estava. E aí, ela, numa tentativa de justificar a sua inércia, apelou para o lado emocional do júri, contando os anos de abuso que sofreu do pai, e disse que precisou novamente se submeter a mais situações extremamente difíceis como vítima para sobreviver. Após todas as considerações, tanto da defesa quanto da acusação, o júri chegou a um veredito e Gianivan foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua sem liberdade de condicional. A verdade, gente, é que essa história poderia ter sido diferente, sim. Se uma mulher que foi vítima não decidisse confidenciar sua dor justamente à pessoa errada, resultando em um desfecho brutal. E se os responsáveis da escola, a enfermeira e o professor, tivessem relatado essa agressão sexual. A gente precisa tirar da cabeça que uma pessoa abusada, seja ela menor ou adulto, vai imediatamente contar isso para alguém ou procurar a polícia, e assim fazer os exames necessários para provar a materialidade desse crime, porque isso não é um fato. Muitas, aliás, demoram anos para falar sobre esse assunto e algumas, na verdade, nunca nem falam. Eu lamento muito por isso. Infelizmente, elas, as vítimas, acabam se culpando, sentindo vergonha ou medo. Elas sentem que são responsáveis pelo que lhe aconteceu e que não aquele monstro. Ele é um monstro. Desculpa, eu até me enrolei porque isso é muito forte. E quanto ao questionamento que alguns tentam fazer sobre as provas desse tipo de crime, como eu falei antes, isso é um assunto muito complexo, gente. Algumas pessoas, inclusive, para negar a veracidade, a história contada pela suposta vítima, eu falo suposta, porque cada caso é um caso, levantam pautas como a falta de imagens e testemunhas oculares para esse tipo de crime. Mas pensem bem comigo, não tem imagens, vídeos do fato, não invalida a seriedade de uma acusação, pois trata-se de um crime que geralmente ele é oculto, gente, sem testemunhas e realizado de forma cautelosa pelo algoz em locais onde os olhos de todos não estão, ou seja, locais que eles sabem que eles estão seguros para a impunidade. Eles não fazem isso em público, eles fazem isso em locais privados, onde eles não estão sendo vistos. A falta de provas visuais não significa que o crime não ocorreu. E as investigações, quando feitas, são baseadas geralmente na combinação de evidências físicas, relatos das vítimas, testemunhas quando tem e outros fatores. Então, gente, é importante tratar todas as acusações com seriedade e considerar a evidência total e o contexto da denúncia, para que assim seja feita uma investigação séria, para também não condenar o inocente, né? Porque isso também pode acontecer, sim. E eu só sei que a gente não pode jamais esquecer que amanhã pode ser eu, você, uma filha, uma esposa. E não esquecendo que homens também são vítimas desse tipo de crime, como ocorreu recentemente no Brasil, né, em Campinas, salvo engano, com um cozinheiro que estava esperando um carro de aplicativo, acho que do Uber, do lado de fora do seu prédio, e ele foi abordado por um homem que o segurou por trás e o pressionou contra o portão do condomínio, o ameaçando com o que parecia ser uma faca. Eu acho que todo mundo deve ter visto isso, não? Eu vou botar uma foto aqui para que vocês possam ver pelo menos a imagem, censurada, obviamente. Se vocês observarem, essa vítima não usava estas roupas que muitas vezes são apontadas como causas motivadoras para esse tipo de crime.
Ele também não estava alcoolizado, outra causa usualmente apontada contra a vítima. Enfim, ele era como todas as vítimas, apenas uma pessoa que estava vivendo a sua vida e que nunca sonhou que um dia passaria por aquilo. E de fato esse é um caso complexo, porque enquanto muitas pessoas acreditam que a Norma não tenha nada a ver, não tenha responsabilidade nenhuma com esse fato, né? Outras acreditam que provavelmente ele ainda estaria vivo hoje se ela não tivesse o apontado. Já para um grupo, ela foi a grande manipuladora, que independentemente de ser vítima ou não, manipulou todos para fazer aquilo com o Gonzalo. E aí eu pergunto para vocês, qual teoria você se inclina mais? Me conta nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês nesse caso. É isso, lindezas, eu espero que vocês tenham gostado da forma que eu apresentei mais esse caso. Vamos deixar os coraçõezinhos nos comentários para todas as vítimas desse tipo de caso, principalmente as menores. E se você de alguma forma já foi vítima e gostaria de se manifestar, eu peço que você deixe um ponto final nos comentários. Se você quiser comentar, falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Se você não quiser, também. Eu fico por aqui. Recebam o meu muito obrigada, o meu coração a todas as vítimas, o meu abraço muito apertado e eu espero conseguir responder o máximo de comentários possível, tá? Beijo e até o próximo Fato Sinistro.